Pessoal, boa noite. Mais uma vez aqui no meu terraço, né? Pra contextualizar, minha cozinha tá reformando. Então, a gente tá ficando no terraço aqui enquanto a cozinha tá reformando. A gente trouxe a cozinha pro terraço. E geralmente eu chego do serviço, ou então eu chego da faculdade, venho aqui pra cima jantar, fazer o meu whey e tudo. E eu fico aqui em cima. Aí é onde eu aproveito pra gravar os vídeos. Eu sei, digo mais uma vez, que eu sou bonito, mas eu vou olhar para a câmera para ter um tom de pessoalidade no vídeo. Falar aqui hoje sobre esse tema que está descrito na tela, me fugiu a memória, mas envolve medo do julgamento e um pouco de horizonte de consciência. Antes de começar, vale salientar que esse tema é uma newsletter minha que eu escrevi. O link com a newsletter, Instagram, rede social, contato vai estar na descrição. Bora pro vídeo. Medo do julgamento e os horizontes de consciência. Olha, cara, eu tenho muita, como é que eu posso falar? Muita aptidão, muita consciência, muita pessoalidade para estar falando, muita propriedade para estar falando sobre esse assunto, porque eu me transformei durante muitos anos. Teve um dia, esses dias atrás, eu encontrei com um amigo meu e ele me conhece de longa data, desde, sei lá, 2016, e hoje eu tô com 22. Aí teve um momento que a gente tava conversando e tudo, ele falou assim: nossa, cara, eu nunca imaginava que você ia ficar assim. Ele é mais velho, né? Ele deve ter uns 27. Nunca imaginava que você ia ficar assim. Aí eu, como assim, assim? Aí ele falou: velho, porque quando eu te conheci, você era um fedelinho. Um fedelinho. Porra. Tipo assim, aí não sei se você entende muito bem o conceito de fedelinho, mas é aquele cara inseguro, muitas vezes não tem confiança, não tem autoridade no que fala, não tem opinião, sempre é tanto faz, não fala alto, não sabe se impor, entendeu? Um fedelinho, tá ligado? Um que não caga nem cheira. É isso aí, mano. Eu te falo pra vocês que eu era muito inseguro, cara, muito inseguro. Muito inseguro, ansioso. E eu consegui superar tudo isso, graças a Deus. Nossa, quando eu era pequeno, cara, isso aqui eu contei pra poucas pessoas, mas eu tinha eu suava muito embaixo do braço quando eu ficava nervoso. E pra tudo eu ficava nervoso, porque eu era tímido, ansioso, inseguro e era um desastre, cara, era um desastre. Mas, graças a Deus eu superei isso aí, tô com a cabeça muito melhor hoje. E eu vou te explicar o porquê muitas vezes você se sente inseguro, com medo do julgamento, às vezes tímido. Irmão, ou irmã, né? Mulheres também são bem-vindas aqui. A parada é o seguinte: você tem medo do julgamento dos outros porque você não tem a sua própria identidade firmada. Você ainda sente que haverá situações na qual vão te impor e que você terá que decidir o caminho. O caminho que você tem de percorrer para se tornar alguém com opinião, com originalidade, com valor, ou o caminho que você se recusa a percorrer. É como se você se recusasse a percorrer esse caminho e voltasse para cá. Aí você tem essa opinião que todo mundo sabe. Esse cara é inseguro, com medo, frustrado. Mas se essa situação for forte o suficiente para você se impor, aí você vai começar a impor seus limites, a melhorar a sua comunicação, a ser mais confiante. Tudo gira em torno de você, entendeu? Essa é a grande questão. Tudo gira em torno de você. Porque quando você tem medo do julgamento dos outros, você pensa no que os outros vão achar que você é. Por você ficar preso ao que os outros acham que você é, significa que você não sabe quem você é. Te falta identidade, te falta propriedade e autoridade firmada sobre si próprio, entendeu? Por isso que para muitas pessoas é difícil gravar conteúdo, é difícil dar a cara a tapa, porque eles mesmos não sabem quem são. Diante das provações se perdem, diante das sensações se deixam cair,
não tem valores firmados, não tem força para sustentar a bronca da sua própria opinião, entendeu? É sobre isso, cara. É sobre isso. Muitas das vezes os tímidos estão preocupados com a opinião alheia, porque não se reconhecem, não tem bronca, não tem peito suficiente para afirmar o seu posicionamento sobre tal questão, entendeu? É sobre isso. Resumindo, é sobre falta de identidade. Pode doer, eu sei, mas, cara, a verdade dói, mas liberta. Então, a partir do momento que você aceita que te falta esse pulso firme, você aceita a vida melhor e passa a se sobrepor nesse caminho. Agora, os horizontes de consciência é o seguinte. Tudo... Como é que eu posso explicar? Você só tem a devida consciência... Como é que... É o seguinte. O horizonte de consciência é como se, por exemplo, todo mundo pensasse dessa forma. Mas você enxerga o pensamento de todos. Isso é um horizonte de consciência. O horizonte de consciência existem 3 camadas. A camada superficial é onde todas as pessoas que são inseguras, não têm confiança, não têm autoestima, não têm identidade, se encontram nessa primeira camada. É onde elas ficam expostas a todo julgamento, ao medo. É onde as pessoas se perdem muitas vezes para ser aceitas em vínculos sociais, em grupos, sabe? Aí que a falsidade começa, entendeu? Tudo falta de posicionamento de identidade, tá ligado? Essa é a primeira fase onde a grande maioria das pessoas se encontra. Por isso que há grupos sociais, falsidade, joguinho de confiança, essas paradas. O segundo nível é o reconhecimento. É quando você reconhece essas suas falhas, essa sua ausência do eu, da sua essência, sabe? Você começa a reconhecer isso e começa a trabalhar. Você começa a enxergar momentos em que, tipo assim, porra, eu quero fazer isso, mas eu tô com medo porque eu já fui julgado. Entendeu? Quando você dá essa pausa, você lembra que o julgamento das pessoas não importa porque você sabe quem você é. E aí você age da maneira correta. Esse momento, você tá reconhecendo o seu eu e a sua identidade, da forma que você deve agir. Esse segundo estágio, vamos dizer assim, que é o melhor. Porque você começa a se posicionar, você começa a se conhecer, você começa a ter bronca suficiente para sustentar o seu fato, entendeu? As suas questões, as suas posições, as suas falas, você começa a ficar mais destravado, porque você não tem tanto medo de ser julgado, entendeu? Você tem segurança no que você fala. Essa é a melhor fase. É porque você vai se reconhecendo, vai falando da melhor forma, vai se, tá ligado? Vai se portando melhor, entendeu? Vai tendo mais confiança, vai adquirindo confiança, adquirindo autoestima. Nesse momento que as coisas começam a melhorar. A terceira fase é a fase ápice, né? Eu não julgo que a terceira não é melhor que a segunda, porque a segunda é o processo. Eu já falei aqui também nesse canal que o processo é mais importante que o pódio. Então, se você não assistiu esse vídeo, assiste esse vídeo. Mas a terceira fase é onde a sua identidade está consolidada. É onde você não tem mais medo de se expor ao público, você não tem mais medo de ser questionado, você tem segurança de quem você é e do que você está fazendo. Por isso que não importa o que os outros falam, não importa o que os outros pensam, não importa o que os outros acham da sua vida. Você tem segurança. E por você ter segurança, você já tem autoestima. Porque, tipo assim, se você consegue fazer uma coisa e ser testado por aquilo, pelas outras pessoas, é óbvio que você vai se achar bonito. Consequentemente, você vai ter mais confiança. Consequentemente, você vai ter mais identidade. Você vai ter mais autonomia sobre o seu ser, sobre a sua essência, tá ligado? Esse papo aí. Sei que esse papo filosófico, abstrato, é muito bonito. Mas não adianta nada se você não colocar em prática. Tem muitas das coisas que a gente percebe só quando vai amadurecendo, assim, que percebe, tipo assim, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Por que eu tenho tantos medos? Por que eu sou tão inseguro? E aí, cabe a você definir aí como que você vai superar, se você vai deixar se romper, se você vai ser rompido por toda essa conjuntura, esse bloqueio mental na sua mente. O foco é o seguinte, os 3 horizontes de consciência, você só consegue na minha opinião, você só consegue ter esse horizonte de consciência por 2 meios, terapia ou meditação. Não, a meditação não substitui terapia, mas são ambos processos que mexem com o psicológico. Mexendo com o psicológico, há alteração de ideias.
alteração de ideias, a reprogramação mental, a mudança de comportamento. Por isso que é eficaz. Eu fiz terapia, já falei um vídeo aqui, se você não assistiu, assista, e medito também. Então, a consciência do pai é enorme, tá ligado? Cara, mais básica, ou minha doce mulher, companheira, seguidora, não sei me expressar muito bem, minha visão sobre isso, sobre esse assunto de medo de julgamento e sobre as questões mentais do horizonte de consciência é isso. Eu espero que tenha dado para você entender. Se for propício, eu faço uma parte 2, mas no conceito é isso aí. Lembrando mais uma vez que o link para a newsletter, que tem esse conteúdo lá, meu Instagram e meu contato para você me chamar para palestras, cursos, quiser meus e-books, tá tudo na descrição. Tamo junto, só o começo.